A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos. E eu, cada dia mais, Senhor Jesus, quero te agradecer por essas pessoas que estão me ajudando. Abençoa eles, dá eles entendimento, conhecimento da palavra. Porque nós somos todos membros uns dos outros individualmente, que formamos o corpo de Cristo. Então, meus amados irmãos, por esta razão que eu estou aqui, convidando vocês mais uma vez para se inscrever, compartilhar e fazer parte desse projeto. Confrontando os pecados, porque no céu não entra pecado. Se você quer se santificar, elimine-se, se purifique dos pecados, elimina eles, seja santo. Poder, autoridade, domínio você tem, nós temos. Basta querer e dominar. Amém? O canal Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. Falta só 4 pessoas, irmãos. Para mim chegar aos 50 e começar a gravar ao vivo. Me ajuda aí, meus amados irmãos, para nós trabalhar junto. Estou eu trabalhando direto. Cheguei da igreja agora, do ministério que encontrei, que eu estava comentando com vocês. Encontrei o ministério que está em santificação, que prega a palavra e não fica com promessas mentirosas, enganosas, e não fica lá atrás de dinheiro, dinheiro e dinheiro. Esse pastor João dos Anjos é um pastor que ama pregar a palavra, cumprir, praticar, ajudar os membros da igreja, dar oportunidade para trabalhar. E é isso que nós precisamos de fazer. É isso que é a igreja do Senhor Jesus, é como a igreja primitiva. O dízimo e a oferta é para formar para a comunidade, a igreja crescer, todo mundo. Não é só pastor para levar vantagem. Pastor que leva vantagem em cima do dízimo e oferta e se enriquece é filho do diabo, não é de Deus. Deus não aprova isso. Porque lá em Atos está escrito ali, ó, que pessoas vendiam propriedades e depositavam nas portas dos apóstolos, nos pés dos apóstolos, e eles distribuíam a todo aquele que tinha necessidade. Todo mundo vivia em total comunhão uns com os outros. Lá não tinha um melhor do que o outro. Eram todos iguais. E hoje está uma desgraça, de abre uma porta aí, já querem ficar rico em cima de dízimo e oferta. Isso aí é obra do diabo. Não tem chamado, não tem unção de Deus, não tem o Espírito Santo. É carne pura, ganância, avareza. Eu falo isso com toda certeza, com toda convicção e com toda a minha autoridade que tenho. No nome do Senhor Jesus e pela palavra. Entenderam, irmãos? Se vocês querem se livrar desses charlatão mentiroso, falsos profetas, anticristo, falsos doutores, estudem a palavra do Senhor Jesus, o Novo Testamento, que é o Evangelho do Senhor Jesus, de Mateus, Apocalipse, e você mesmo vai descobrir quem você é, quem são esses falsos profetas, esses anticristos. Porque pelos frutos conhecereis a árvore. Veja o que ele faz, o que ele prega, o que ele prega, o que ele mente, o que ele engana, o que ele está fazendo com o dízimo e a oferta. Quanto diz ele abre a igreja? Qual é o conteúdo do culto? Se é palavra ou se é promessa falsa, mentirosa? Dizendo que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. É tudo mentira, tudo enganação. Deus está falando comigo, Deus está mandando falar para você. Isso é tudo mentira. Porque Deus não fala com pecador, com cara incrédulo, mentiroso e enganador. Deus não fala mais nem com os anjos, você fala com o Espírito, com Jesus. E Jesus é que comanda tudo, os anjos no céu e na terra.
Por isso Jesus recebeu todo o poder sobre toda a carne. Então não adianta querer dizer, Deus está falando comigo, isso é tudo mentiroso, enganador. Eu falo isso e provo na cara de quem vir me desafiar. Entenderam? Porque a própria palavra condena esses mentirosos, esses falsos profetas, enganadores, que querem se enriquecer ilicitamente. Isso é filho do diabo, não é filho de Deus, não. Entendeu? Que para ser filho de Deus tem que ser santo, tem que ver santidade. Fazer as coisas certas, fazer o bem, ajudar as pessoas e crer em Jesus e viver a palavra. Amar uns aos outros, guardar os mandamentos do Senhor. Que é amar a Deus acima de todos teu ser, acima de toda tua alma, do teu entendimento, acima do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, dos teus filhos e acima dos teus bens. E amar o teu próximo a ti mesmo. E hoje esses falsos pastores, esses mentirosos, só chegam lá, abrem a igreja uma vez, 2 por semana, o ministério lá, o tempo, aí fala um monte de abobrinha lá, e não conversa com o pastor, com os membros da igreja, não pergunta se estão precisando de alguma coisa ou não. Se convidar, chamar o pastor para ir na casa dele, aí fala, amanhã eu vou, outra hora eu vou, agora estou ocupado. Toda a vida ele nunca está disponível para as ovelhas dele. E se uma pessoa sai da igreja, fica uns tempos sem ir na igreja, se a gente está doente, está com problema, o cara não vai lá saber se a pessoa está precisando ou não. Porque só se preocupa com ele próprio. Para ele, a pessoa tem que estar na igreja, enchendo salva. Esses são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Se convertam vocês. Ficam contando história da antiga aliança, porque a antiga aliança é pecado. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E aquele que não se converteu ao Senhor não tem como viver a verdade. Eu estou chateado mesmo, estou nervoso por isso, porque eu vejo coisas aí que tá louco. Dói na alma da gente de ver o ser humano, na época que nós estamos hoje, que o povo era para estar evoluído e estão regredindo, estão caindo em decadência cada dia mais. Então vão ouvindo o diabo e não ouvindo Deus. Estão ouvindo os espíritos imundos, mas não estão ouvindo Jesus. Então, meus amados, se você quer se livrar deles, estude a palavra, guarde ela, pratique, viva ela, que ela vai te orientar, vai te mostrar para você quem são os falsos e quem são os verdadeiros. É só você ler lá em 1 João, capítulo 4. O espírito da verdade e o espírito do engano. Entenderam, irmãos? A Bíblia, ela é uma biblioteca. E ela, o que Jesus falou nesses 3 anos, se fosse escrever tudo que ele falou, que ele ensinou, que ele ordenou, este planeta era pequeno, não servia como biblioteca para guardar todos os livros. Agora imagina só, irmão. Está resumido nisso aqui, ó. Olha só, mãe. Na verdade, a verdadeira palavra está só daqui, ó. Esse tantinho aqui, ó. 27 livros. Aliás, são 13 epístolas e 14 livros. Entenderam? Querem saber quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Será que você sabe onde que está esse livro?
Entenderam? Eu já vi pessoas que eu estava pregando a palavra, falando lá no livro do Novo Testamento, lá no primeiro, no início da Bíblia, lá da Antiga Aliança. Totalmente desprovido de conhecimento. E isso, irmãos, mata. A pessoa morre por falta de conhecimento, outras morrem por falta de interesse, de vontade, outras morrem porque estão sendo dominadas pelo pecado, e outras morrem porque denigra sua própria imagem e a imagem de Deus. E isso, irmãos, é o que Jesus e Deus não quer. Porque Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. E você acha que ele tem graça? Ele se alegra de uma pessoa ouvir a palavra dele, de salvação e libertação, e rejeitar? Ele se entristece com isso, irmão, porque ele foi crucificado, morto, sepultado, humilhado, escarnecido, por amor de nós, que nós não tinha direito, não era digno de salvação, mas ele veio para salvar. Por isso ele diz: aquele que se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, esses, e guardar a palavra dele, praticar e viver ela, e crer em Jesus, esse será salvo. Porque para você ser salvo, você tem que estar em santidade. E para ser santo, tem que estar purificado dos pecados. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos, o motivo pelo qual eu estou falando isso para vocês? Se vocês se ofendem com a palavra da maneira que eu prego, eu digo para vocês que estão na carne e não no espírito. Porque a carne se ofende com a verdade, mas o espírito se alegra com ela. Porque ele é a própria verdade. Charlatões, mentirosos, cara que cobra fortunas para pregar, para contar mentira, contar abobrinha. Deus está falando comigo. Deus manda te dizer. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Tudo mentira, tudo enganação. Falso profeta, anticristo, falso mestre. Está mercadejando a palavra. Meus amados irmãos, seguidores, desperta. Não caia nessa tentação, não seja enganado por esses trouxas. Vocês pensam que eles são espertos, mas eles não são. Estão caindo para o inferno. E ainda estão levando vocês. Aquele que concorda com ele, que acredita nele, que idolatra ele, vai junto com ele para o inferno. Porque daí ele não vai sozinho, vai ele e todo aquele que crê nele, que confiar nele. E Jesus não quer isso, irmãos. Jesus veio para salvar, não para condenar. E ele não vai condenar ninguém. Porque ele veio para salvar. Quem vai para o inferno é aquele que se condena por si próprio. Porque a oportunidade de aprender, se converter e se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, e ele vai te perdoar. Mas se você não quer, ele também não vai poder fazer nada, porque Deus, Jesus, não obriga ninguém. Ele veio para salvar aqueles que querem, aqueles que buscar ele, aquele que crer nele, aquele que guardar a palavra, praticar os mandamentos, ser purificado dos pecados. É isso que Jesus quer, para esses que Jesus veio. Veio e vai voltar. Entenderam? Não é por falta de ouvir a palavra que você dizer que não sabe e não conhece. Eu duvido que tenha um aqui nesse planeta, aqui no Brasil,
que não ouviu a palavra. De um jeito ou do outro ouviu. Uns são tardios, outros são mais espertos, porque tudo tem o tempo de Deus. O importante é você conhecer a verdade e viver ela. Não precisa ir em igreja, em templos, ouvir baboseira desses falsos. Eu visitei 66 ministérios, igrejas, e todos são corruptos, se corrompem. Distorce a palavra de um jeito ou de outro. Mas a verdadeira palavra não é pregada, não é praticada. É por isso que esses ministérios estão morrendo, o povo está saindo desses lugares. Porque tem eles mesmo sendo ímpios, sendo cara que não conhece direito a verdade, eles sentem, por causa que eles são honestos, são justos, eles creem em Deus do jeito deles, eles creem, e eles não ficam nesses lugares. Esses que saem desse lugar é porque ele tem, Jesus está cuidando deles, os anjos estão orientando, e eles estão entendendo. Agora, esses que ficam com esse charlatão, com esse mentiroso, enriquecendo os caras cada vez mais, esses são os tais como é que é? A palavra? Estão sendo enganados, gostam de ser enganados, querem ser enganados. Porque enfiaram os pés debaixo da cabeça, debaixo dos pés deles, e estão lá, submissos a esses covardes, esses ladrões, esses mentirosos. Bilhões e bilhões. Eu falo, ele pode nem, quem quiser, quem gostar, gostou, quem não gostou, a verdade é essa. Está na área de todo mundo, diante de todo mundo aí. O Edir Macedo é filho, é um diabo puro. Ele tem cruzamento com Satanás, esses impactos com o diabo. Porque o que ele fala, o que ele faz, Jesus jamais aprova uma coisa daqui. E quando é reprovado por Deus e por Jesus, quem toma posse desse tipo de pessoa é o diabo, porque ele vai fazer a vontade de Satanás, não a vontade de Deus. Entenderam? Então fica esperto vocês, irmãos. Fica esperto vocês, irmãs. Vocês que estão seguindo esse canal, o meu objetivo é libertar vocês, preparar vocês, ensinar vocês o que está escrito para vocês não serem condenados. O meu maior desejo é ver vocês em santificação. É difícil, irmão, você entrar num processo de santificação, mas quando você toma uma atitude e você coloca isso em prova, em domínio do mal, você consegue, todo mundo consegue, eu consegui, vocês também conseguem, porque eu não sou melhor e nem mais poderoso do que vocês. Entenderam? Depois que você consegue dominar os pecados, você entra num processo de santificação. Aí, meu irmão, minha irmã, vocês vão ver que diferença. Você vê um avião quando ele vai decolar, o piloto bota toda a força que tem nas turbinas para ele decolar, até ele chegar lá na altura. Quando chegou na altura desejada ou programada, ele plana, e daí é só controlar. Aí ele vai só lá no embalo, como diz o outro, no fluxo do ar. Entenderam? Assim também é nós, irmão. Quando você consegue dar a volta por cima dos pecados, aí você começa a pisar em cima dele, fazer ele de degrau para você subir. Quando você chega lá no topo, você pisou por cima de todos os pecados, aí você entra na plana. Aí você vai flutuar, você está voando, está sonhando, todas as coisas vêm dando certo para você. Todas as coisas você não erra, você não fica doente, você não toma prejuízo, ladrão nenhum te vê, assaltante nenhum vai te atacar na rua, no lugar, onde você quiser.
por onde você andar, porque você está revestido com o poder do Espírito Santo e os anjos ao teu lado te protegendo. É promessa de Jesus, não é do homem. Agora, se você vive atribulado, ansioso com o que comer, com o que vestir, comprando carros caros para encher de dívida, aí fico aí, não tem tempo de ouvir a palavra, não tem tempo de orar, não tem tempo de ouvir a voz do Espírito Santo, dos anjos. Aí você, quem vai inchar na tua cabeça? Os demônios, os espíritos imundos. Porque mente poluída é alma perdida. Quem não domina os pecados é dominado por eles. E quem é dominado pelos pecados jamais alcançará o reino dos céus. Entenderam, irmãos? Está bem claro que eu estou falando para vocês? O jeito de eu expressar a palavra é desse meu jeito. Jesus me escolheu do jeito que eu sou. Ele não pediu para me mudar. Ele não pediu para mim fazer as coisas. Ele só está me dando e eu estou aceitando. E eu estou fazendo algo a mais para que ele me proteja, me fortaleça mais, me dê mais sabedoria, mais saúde, mais força para mim continuar pregando o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus para mim é o meu Salvador, é o meu guia, a minha luz, o meu caminho e a minha salvação. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6 e João 14:1 diz, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. Ele vai para a casa do Pai, que tem muitas moradas, e vai preparar um lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, virei outra vez. E levarei vós para ficar comigo, para que aonde eu estiver, que vós estejais também. Será que um cara cheio de pecado, que vive aí debaixo dos pés dos demônios aí, ó, que não quer nada com Jesus, não quer nada de dominar os pecados, quer viver no pecado, vai herdar um lugar desse? O lugar dele é lá nas chamas do inferno. Está escrito. Aquele que não trabalha para Jesus, não faz as coisas certas, não cuida dos irmãos, não cuida dos necessitados, não vai para os hospitais orar pelos enfermos, não vai, sabe, para fazer visita nas viúvas, nos órfãos, nas casas, não vai nos presídios. O lugar dele é no inferno. Por isso está escrito lá em Mateus 25:41. Jesus vai falar para esses preguiçosos, para esses caras charlatão, que não trabalham para Jesus, trabalham para eles próprios. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, estava enfermo e não foste me ver, estava preso e não me visitastes. E o que estão fazendo esses pastores hoje? Se você dá o dízimo para ele hoje, agora, na hora do culto, amanhã você volta lá e fala, ô pastor, eu preciso de tanto de dinheiro, porque eu preciso pagar minha conta de luz, preciso pagar minha conta de água, eu preciso pagar a coisa toda. O cara vai falar que ele não tem dinheiro para te arrumar, porque o dinheiro já investiu. Para onde que foi? Para a conta dele. Entenderam? E vai deixar você na pior. No outro mês você vai fazer a mesma coisa, vai lá e dá o dinheiro para ele. E continua. Acha que você está certo? Por que você acha que está certo? Porque você não conhece a verdade. Você não sabe discernir.
esse espírito imundo com o espírito da verdade. Porque dízimo e oferta, irmãos, é para manter a despesa da igreja, pagar a despesa da igreja, manutenção, e ter dinheiro guardado no caixa ali do banco para quando os membros da igreja precisar de ajuda, estar pronto. Tem um irmão que saiu, perdeu o emprego, daí acabou o dinheiro dele, precisa de ajuda, não arrumou emprego. Ele precisa de cesta básica, precisa de dinheiro para pagar a conta, luz, água, até ele arrumar um emprego. Dobra o joelho com ele lá e pede para o Senhor abrir a porta de emprego para ele, de novo emprego, para ele não ficar dependendo da igreja, mas não deixa ele perecer. E quem é que faz isso? Até hoje eu não conheço ninguém. Mas a salva, essa roda pelos 4 cantos da igreja, todos os cultos. Entenderam? Então fica esperto, meus amados irmãos. Estude lá em 1 João, capítulo 4, e veja lá o que está escrito. Aprendam a discernir quem você está servindo, quem você está crendo, com quem você anda, o que você está ouvindo. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? O motivo desse canal, o caminho para a salvação, é para te tirar da desgraça do mundo e te levar para esse caminho, colocar você nesse caminho, para você ser salvo. Liberte-se desses tipos de pessoas, sai do meio deles. Santifique-se, purifique-se dos teus pecados. O tempo está curto demais, irmão, para você ficar brincando por aí, esperando. Não espere acontecer as coisas. Faça as coisas acontecer a teu favor. Negligente é relaxado e preguiçoso. Está na Bíblia. Não negligencie a tua vida, teu tempo. O que está escrito lá em Romanos, capítulo 12? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E racional quer dizer perfeito, verdadeiro. Não se auxilie com as coisas do mundo. Entenderam? É isso que Deus quer que vocês façam. Jesus veio para te salvar. Sai desse povo dele. Sai do meio deles. Afasta-se desse tipo de cara. Estude a palavra para você não ser enganado. Mas estude o Novo Testamento. O Evangelho do Senhor Jesus. De Mateus e Apocalipse, que só ali tem a palavra da salvação, da libertação. Porque a antiga aliança só tem profecia. E as profecias é para alertar a pessoa, preparar as pessoas para esse dia que vai acontecer e o que está para acontecer, o que está vindo por aí. A tribulação, irmão. Se não está bom agora, vai ficar pior ainda. Entenderam? A mensagem que eu tenho traduzido, alerta, desperta, irmão. Estude minha palavra e vocês não vão se condenar. Vocês vão ser libertos. Vocês não vão mais cair na lábia desses charlatães mentirosos. Porque os anjos vão mostrar para você quem são eles. São os maus espíritos. Espíritos enganadores. Entenderam? Fica com vocês essa mensagem. E amanhã eu estarei com outro despertar para a salvação. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E lembre-se, quem não domina é dominado. Mente poluída é alma perdida. Fica na paz do Senhor Jesus.